uma criatura quadrúpede com um uivo que pode arrepiar todos os pelos do seu corpo. Ainda hoje existem relatos tenebrosos sobre o tão temido lobisomem. Se você não me conhece, oi, eu sou a Nath e enfim. E se você gosta de conteúdos relacionados ao terror, não esquece de curtir, compartilhar e já se inscreve e ativa o sininho porque tá tendo vídeo aqui toda terça e sexta. Todo mundo aqui já deve saber que o sétimo filho vindo de uma sucessão de 6 mulheres normalmente é amaldiçoado e se torna um lobisomem. E o contrário também é verdade, ou seja, uma sucessão de 6 meninos e a 7ª nascendo menina, esta se tornará um lobisomem também e será amaldiçoado. Mas toda lenda tem sua origem e é sobre isso que a gente vai falar até chegar no lobisomem moderno. Lycon era um rei muito querido e amado por todos, mas ele era muito religioso. A sua fé, então, fez construir um templo dedicado especialmente para Zeus. Só que com o passar do tempo, essa fé foi ficando um pouco deturpada e ele começou a sacrificar pessoas naquele templo. Todo peregrino que aparecia ali próximo da sua terra, ele ia lá e sacrificava. Isso, claro, manchou a sua imagem de rei. Como Lycon estava ferindo a lei sagrada da hospitalidade, o Zeus não ficou nada contente com isso e decidiu se disfarçar de peregrino para passar uma noite no palácio do rei. O Lycon então foi fazer os preparativos para sacrificar aquele estrangeiro como ele havia feito com os outros. Antes do Lycon levar os Zeus para a cerimônia, ele decidiu então servir carne humana para o deus, que não ficou nada contente com essa situação e se enfureceu ali mesmo, amaldiçoando o rei, transformando-o num lobo e ainda incendiou o próprio palácio dele. Mas a história não acabou por aí não, tá? Acontece que o Lycon tinha muitos filhos, tipo uns 50 filhos. E o Zeus foi atrás de cada um disfarçado de peregrino e amaldiçoou todos eles, transformando-os em lobo, porque todos eram cruéis, se não até pior que o próprio pai. Apesar da maioria dos filmes retratar o lobisomem dessa maneira, o lobisomem brasileiro tá mais pra isso aqui. E sim, eu sei que ele parece um chupa-cabra, mas a gente já vai chegar no lobisomem americano. No Brasil, as pessoas que o viram normalmente o descrevem como sendo uma criatura quadrúpede, quase sem pelo, um tanto quanto grande, olhos brilhantes ou olhos vermelhos, depende da pessoa que o viu. Mas o fato é que aqui as transformações se variam um pouco. Enquanto em alguns locais afirmam que ele só se transforma na meia-noite de sexta-feira de lua cheia, outras fontes dizem que o endemoniado precisa dar 7 voltas em sentido anti-horário numa igreja e para se destransformar tem que ser antes do amanhecer e ele precisa dar essas 7 voltas, só que dessa vez em sentido horário na mesma igreja que ele fez isso. Eu realmente gosto de como as lendas aqui no Brasil são contadas de maneira diferente dependendo da região que você costuma procurar. Por exemplo, em alguns interiores é comum dizer que o lobisomem vai atrás de crianças não batizadas. Por isso as pessoas antigamente corriam e já batizavam seus filhos para que a besta não fosse atrás deles e tirasse então a sua vida. Já em outros locais dos interiores aí do Brasil, é dito que a maneira mais segura de você saber se alguém do seu ciclo social é ou não uma besta é simples, basta pedir para que a pessoa entre numa igreja. Se ela for um lobisomem, ela não vai nem conseguir pisar no solo sagrado, porque afinal de contas, ela é uma besta. Já em outros locais, é dito que a pessoa que é um lobisomem normalmente exala um cheiro de cachorro molhado, e que quanto mais próximo da lua cheia, mais forte esse cheiro fica, sendo um cheiro assim realmente muito insuportável e até comparado a enxofre às vezes. As maneiras de se transformar em um lobisomem são bem variadas, a da mordida eu acredito que você já deva saber, mas tem gente em alguns locais do Brasil que dizem que se você se coçar no meio da mata onde um animal se coçou, dali 7 dias você vai virar um lobisomem. Claro que eu não tô te incentivando a fazer nada, tá? Mas também tem outras pessoas que dizem que se você fizer a oração do Pai Nosso ao contrário, você também vai virar uma besta. As maneiras de se livrar da besta são bem variadas, a prata eu acredito que você já deva conhecer, mas tem outras maneiras. Caso você encontre com a besta bem na sua frente, basta você oferecer um pouco de sal. No dia seguinte, uma pessoa que você nunca viu na vida vai te estender a mão e daí você tem que dar o sal. Ai de você se você não der, tá? Mas caso você não se lembre nem da prata e nem do sal, basta você correr até um rio próximo. Isso porque a maioria das nossas lendas urbanas normalmente descrevem a água como sendo algo sagrado. Então nenhuma besta ou criatura tem o poder de atravessar o sagrado, ou seja, não tem o poder de atravessar a água. Mas como que a gente saiu desse lobisomem para
esse lobisomem. A verdade é que a origem do lobisomem americano é bem discutida e não tem lá muita certeza, mas muita gente acredita que ele veio do Wendigo. Já eu acho que tem mais a ver com o Skinwalker do que qualquer outra coisa. Isso porque, falando de modo geral, um mendigo nasce a partir de um grupo de homens que se perde numa floresta e um desses homens enlouquece e consome a carne dos seus próprios amigos. Pouco a pouco, esse homem deixa de ser humano e começa a se transformar na criatura que é um caçador. Um exímio caçador que tem como alvo principal os próprios seres humanos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só detalhado do Wendigo, mas aí vocês que decidem, é só deixar aí nos comentários. Já o Skinwalker, que também é conhecido como troca-peles, é dito pelo povo navarro que é uma espécie de curandeiro ou curandeira que foi corrompido, mas este tem o poder de se transformar em qualquer animal. Sendo assim, ele ou ela pode muito bem se transformar num lobo, e sim, eles comem carne humana. No entanto, a lenda pode muito bem ter vindo da Inglaterra, já que é de lá que tem esse negócio de que o lobisomem só se transforma na lua cheia. E também lá é contado que você tem apenas uma chance de se destransformar, de tirar a maldição de você. Você tem que pisar em solo sagrado até a meia-noite da primeira lua cheia, depois de ter sido amaldiçoado. E também tem uma outra versão de lenda que conta que para você se destransformar, para você tirar a maldição de você, você tem que achar o lobisomem original e eliminá-lo. O que, pra dizer a verdade, eu acho que vai ser uma tarefa bem difícil caso você esteja nessa situação. Eu acho muito interessante como aqui no Brasil a gente tem um monte de lenda que fazem menção a pessoas que se transformam em bestas ou em bestas mesmo, como a besta fera, que infelizmente não é muito conhecida, não é muito falada, mas é bem tenebrosa. Tem, por exemplo, aí a mula sem cabeça que sai no período de agosto catando as almas das pessoas e levando diretamente pro inferno. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo só de criaturas do Brasil. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Fui!